A Voz do Povo de hoje, para estabelecer aqui um colóquio rápido também com o Caio Bortolã, que está chegando para apresentar o Educador a meio-dia, até porque, como nós dissemos, daqui a pouco tem uma coletiva, né, do prefeito Mário Botion para falar, para explicar melhor essa história da intervenção, porque tem algumas questões aí que são importantes e que a população precisa saber como é que vai ficar com a intervenção, como é que essas questões vão prevalecer, né? Como eu falei aqui na abertura do programa, o tarifa é importante, precisa ver como é que vai ficar, o subsídio, como é que vai ficar, enfim, outras questões que precisam ser discutidas em torno dessa intervenção no transporte coletivo de Limeira. Um feito inédito na nossa cidade. Caio Bortolã, bom dia. Boa tarde. Bom dia. Bom dia ainda. Tem razão, bom dia. Bom dia ainda. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve, que nos vê. O que você quer que eu fale? Não quero que você diga nada. Pelo bom dia, eu não sei. Você pode falar da intervenção, você pode falar do escândalo político, você pode falar do futebol, você falou tanto do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar tudo. Palmeiras caiu da ponte. Bom, rapidamente sobre o futebol, a Crefisa é muito forte e eu acho que a Crefisa faz 7-0 na ponte na próxima rodada. Você, Caio Bortolã, você tem o dom. O Alexandro disse, nós aqui da Crefisa estamos treinando no Paulistinha, né? Eu não posso ser incoerente. Eu sempre disse aqui que o Paulistinha é dos campeonatos que há o menos importante. O Santos costumava ganhar o Paulistinha, né? Esse ano foi eliminado pela Ponte. O Corinthians, vamos ser razoáveis, né? O Corinthians eliminou o São Paulo ontem, né? Acabou para o São Paulo. Aliás, o São Paulino vai concordar comigo. O ano do São Paulino acaba essa semana. E o mito? Né? O mito é aquilo que eu já tinha dito. Né? Você pega o maior ídolo da história gloriosa do São Paulo Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, e coloca o cara nessa fogueira. Com esse time meia boca, você coloca o cara que foi o maior ídolo da história do São Paulo para ser o treinador, e o torcedor se ilude, porque o torcedor é assim, ele é passional, ele se ilude. O Rogério Ceni tinha que ter treinado primeiro o Novo Horizontino, depois o Guarani de Campinas, depois o Atlético Paranaense, depois, times menores, né? Depois o Vasco da Gama, times menos importantes, depois treina o Cruzeiro, né? Para depois vir treinar o time do São Paulo, né? Ele começar a vida de treinador no São Paulo é um risco muito grande para o São Paulo e para ele, Rogério Ceni, que é uma figura das mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial e tricampeão da Taça Libertadores da América, porque ele está sendo fritado, né? Não fosse o Rogério Ceni, fosse qualquer um o técnico do São Paulo, hoje o São Paulo estaria sem técnico. Tá, então a Crefisa compra o campeonato e estamos conversando. A Crefisa, o próprio Alexandre disse que ia usar o Paulistinha, né? E é Paulistinha mesmo, que a Crefisa ia usar para treinar para a Libertadores, né? Então, sábado que vem é 8-0. Eu falei 7, 8-0. 8-0. Vai passar por cima da Palmeiras Ponte. Em cima da a Ponte não tem a menor possibilidade de ir para a final vai ser Corinthians e Crefisa. Você não está torcendo para acontecer um Ponte e Corinthians de novo na final, para o Corinthians roubar a Ponte outra vez? Não, o Corinthians não roubou a Ponte. O Corinthians saiu da fila ganhando da Ponte Preta no final daquele paulista histórico de 1977. Mas a final vai ser Corinthians e Crefisa. Vou repetir aqui, a Crefisa vai golear, porque não pode, né? Não pode dar errado o esquema, né? O esquema Parmalat não falhava, o esquema Crefisa vai falhar? Não vai falhar, é evidente que não vai. Esse Caio Bortolã, que tem o dom de cutucar onça com vara curta, né? Você fica mexendo com a torcida. Hoje você só mexeu com a torcida do Palmeiras e com a torcida do São Paulo só. Não, eu não mexi com a torcida do São Paulo. Cutucou onça com vara curta. Eu disse que o Rogério Ceni, como técnico, estreando na carreira de técnico no São Paulo Futebol Clube, é uma bobagem. Porque o Rogério é o maior ídolo da história são paulina. E o São Paulo tem uma história gloriosa. E esse time do São Paulo é horroroso, né? Quando dizem que o Corinthians é a quarta força, talvez o Corinthians seja a quinta força do estado de São Paulo, né? Talvez o Corinthians seja pior que a Ponte Preta. Então, o São Paulo
Mas o Corinthians só é está sendo melhor. eficiente, cara. O São Corinthians Paulo pode só não estar apresentando um futebol vistoso, mas está sendo eficiente. O São Paulo só é melhor que o Corinthians, mas o São Paulo é muito ruim. O Corinthians é muito ruim, o São Paulo é um pouco melhor que o Corinthians, mas é muito ruim também. Aí vem o Santos, que é melhor do que São Paulo e Corinthians, mas alguma coisa está acontecendo lá no Santos. Tá. E tem a Crefisa, que é a grande potência do futebol no Brasil hoje, da América do Sul e também do mundo. Né? Já disse o Felipe Melo que seria muito difícil ganhar da Crefisa. Então, a Crefisa vai ganhar tudo esse ano, minha gente. Vai ganhar o Paulistinha, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Mundial, né? Vai ganhar o Campeonato Intergaláctico, né? dos planetas. A Crefisa vai ganhar tudo. A Crefisa vai ganhar tudo. Né? Porque a Leila da Crefisa, essa mulher é F pontinhos. Ela consegue tudo que ela quer. E o São Paulo, eu acho que queima uma figura tão importante como o Rogério Ceni, colocando o Rogério Ceni como técnico. É a minha opinião. Eu acho que o Rogério tinha que começar na Ferroviária. Isso não é demérito, não, viu? Começa na Ferroviária, vai para de times pequenos para times médios, né? Vai ganhando experiência. Aí o Rogério, com alguma rodagem como técnico, aí sim ele vai assumir o São Paulo em condições de segurar a bucha, né? Quem viu a entrevista coletiva do Rogério ontem, dava para perceber o abatimento no Rogério. E o Rogério é um cara multicampeão. É um cara que tem quase 30 anos de São Paulo Futebol Clube. Estava super abatido. Se não fosse o Rogério, se fosse qualquer um técnico do São Paulo, tinha caído ontem. Porque, Ivan, eu não estou cutucando a torcida do São Paulo. O São Paulino inteligente sabe que o que eu estou dizendo é verdade. O São Paulo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não joga a Libertadores e o São Paulo pode ser que ganhe a Sul-Americana, mas é quase impossível que o São Paulo reverta a desvantagem que tem diante do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E é quase impossível que o São Paulo reverta a desvantagem que tem contra o Corinthians no Itaquerão. Então, a possibilidade do São Paulo levantar uma taça seria ou no Paulistinha ou na Copa do Brasil. E essa possibilidade esvaiu-se. Ah, Caio, mas o São Paulo não vai ganhar o Brasileiro? Não, não vai ganhar. Como o Corinthians não vai ganhar. Porque na lista dos principais times do Brasil tem a Crefisa, depois da Crefisa tem o Santos, depois o Santos tem o Atlético Mineiro, depois o Atlético Mineiro tem o Cruzeiro, depois do Cruzeiro tem o Grêmio, depois do Grêmio tem o Botafogo, depois do Botafogo tem o Fluminense, depois do Fluminense tem o Atlético Paranaense. Aí é que vão vir Corinthians, São Paulo, Ponte Preta. Então, São Paulo e Corinthians é evidente que não vão cair de divisão no Brasileirão. Quem vai cair para a Série B é o Vasco, né? Fez aqui que palhaçada o Vasco comemorando a Taça Rio como comemorou, não ganhou nada, né? O Vasco jogou com o time reserva do Botafogo com 1 a menos, né? Foi campeão da Taça Rio. Quem vai cair é o Vasco, né? São Paulo e Corinthians não vão cair, mas não vão brigar na ponta da tabela. Isso é praticamente impossível, porque os melhores acabam ganhando, né? Aqueles que têm elenco maior, aqueles que têm mais jogadores. E nesse aspecto, né, o Atlético Mineiro está muito à frente, o Cruzeiro está muito à frente, o Grêmio de Porto Alegre, que eu não acho que eu citei aqui o Grêmio, né? O Atlético do Paraná, o Botafogo, que estão também na Libertadores, o Santos Futebol Clube e o Flamengo, que eu não citei aqui, não é? O Fluminense do Rio de Janeiro. Então já falei de 9 times, mais a Crefisa, são 10 times. Então, para nós corintianos e para os São Paulinos, a esperança é de brigar, né, do 8º ao 12º lugar no Campeonato Brasileiro. E para Corinthians e São Paulo, as expectativas referem-se a possivelmente ganhar, num acidente de percurso, o Campeonato Paulista, o Paulistinha, ou um acidente de percurso ganhar a Copa do Brasil. Para o Corinthians, pode ser, né? O Corinthians deve ir para a final do Paulistinha. Para o São Paulo, acho que está complicado, acho que o São Paulo não vai conseguir. Muito bem, falamos aí o Caio Bortolã falou do futebol, né? Ô Caio, mas é só de futebol que a gente vive, como diria aquele candidato, né? Não é só de futebol que a gente vive também de transporte coletivo. E tem aí um fato inédito na história de Limeira, que é a intervenção do transporte coletivo de Limeira. Portanto, hoje é o dia do início de uma grande batalha jurídica entre a Prefeitura e a aviação limeirense. Resta a gente saber o que vai acontecer lá na frente. Daqui a uns anos a gente vai saber qual vai ser a história final dessa grande batalha jurídica. E resta saber como é que vai se desenrolar agora o transporte coletivo na cidade de Limeira sob intervenção. Hoje o prefeito vai falar aí no Educadora meio-dia
Vamos ver se ele vai falar de tarifa, se ele vai falar de subsídio, né? Não tem, não pelo que eu tem pude mais apurar, razão o de prefeito ser vai subsídio, falar né? do projeto que ele envia à Câmara Municipal a respeito do subsídio. Não tem mais E o razão de ser o prefeito- subsídio, né? E o prefeito, houve até quem dissesse que o prefeito anunciaria a exoneração do secretário da Mobilidade Urbana, a demissão do Rodrigo Oliveira. Houve alguém que dissesse isso, nós claramente nós levantamos informações junto a fontes próximas ao poder público e me parece que não há mais clima depois da confusão criada pelo secretário da sábado. Mobilidade Urbana para que ele prossiga no cargo de secretário da Mobilidade Urbana. Parece que está chegando ao fim da linha essa presença do Rodrigo Oliveira no governo. Isso já ficou mais ou menos patente, né? Eu não cravo essa informação, mas Já existe ficou. a informação de que o secretário pode cair e a minha opinião é que é uma medida, se isso de fato se confirmar, é uma medida razoável e inteligente do prefeito. Já ficou mais ou menos claro que ele entrou como dizem os economistas, Rota de colisão? em viés de baixa. Ah, sim, Em viés de baixa, né? Como dizem os economistas, entrou em viés de baixa porque sábado quem esteve lá representando o prefeito na Assembleia, que acabou com a greve, que terminou com a greve, né? Aliás, greve relâmpago, que durou apenas 24 horas. Quem esteve lá representando o prefeito foi o secretário de Negócios. Aliás, greve sob medida, né? Como veio a calhar, que os né? funcionários da aviação limeirense param numa sexta-feira santa, minha gente? Veio a calhar realmente. Como assim? né? Como assim? Veio a calhar. Né? Param numa sexta-feira santa e voltam a trabalhar num sábado de aleluia. Pois né? Ajudou São coisas na intervenção. difíceis né? de explicar. Né? Ajudou na intervenção. Mas enfim. E aí a né? prefeitura faz uma intervenção numa empresa cujo contrato terminava no dia seguinte. Pois é, por isso estou dizendo que tem uma longa batalha jurídica pela frente aí. Né? Eu conversei com alguns especialistas, né, que me disseram o seguinte: é impossível, ou quase impossível, que a aviação limeirense perca na justiça alguma ação que mover contra a Prefeitura de Limeira. Porque a intervenção cabe desde que o contrato esteja vigente e desde que a empresa não esteja cumprindo o contrato. Né? Eu ouvi muita bobagem nesse fim de semana também com relação a Limeirense manda em Limeira. Não, o Limeirense não manda em Limeira. Né? Quem manda em Limeira, nós esperamos que seja ele mesmo, é o prefeito Mário Botion. A Limeirense não manda em Limeira. A greve não foi coordenada pela aviação limeirense, a greve foi dos funcionários da aviação limeirense amparados no Sinditru. A greve relâmpago, né? Greve na Sexta-feira Santa, vamos e venhamos. Eles queriam chamar a atenção, né? Porque efetivamente não foram dispensados. Então, é um pouco complicado isso, né? Como é que os funcionários do transporte coletivo vão requerer verbas rescisórias sem que tenham sido demitidos? Eles não foram demitidos. Ah, mas tem aquele atraso no depósito do fundo de garantia que comenta-se, não se sabe se é verdade ou não. Tem verbas rescisórias do pessoal do lote dos 30% da Sudeste, aquele pessoal não recebeu. É possível, né? Mas uma greve numa Sexta-feira Santa, minha gente, vamos combinar, né? Sexta-feira Santa quando ninguém trabalha, Sexta-feira Santa quando ninguém sai de casa. Uma greve numa Sexta-feira Santa. Ora, meu amigo, né? Tá estranho, tá muito estranho. Não, veio bem a calhar para um pedido de intervenção, como acabou acontecendo. Agora, a Prefeitura de Limeira faz uma intervenção num aí pela contrato. frente. Ela faz no dia 15 a intervenção num contrato que vence no dia 16. Então, mas a gente estava discutindo isso lá agora há pouco e tem toda uma questão de saber o que diz o contrato O contrato tem 12 mil páginas. E aquela... É quase impossível aquela história de ler sozinho, né? Não, então, contrato desse tamanho. Pois é, mas tem essa questão da renovação do contrato, está muito claro lá. Eu espero que esteja muito claro lá, não fique muita dúvida, enfim. E tem aquela outra história, né, do Radish, não ter comunicado oficialmente. Que ninguém sabe se não comunicou mesmo. Né? Pois é. Ninguém sabe se não comunicou mesmo. Não ter comunicado, ou seja, por escrito, a empresa que não queria a renovação do contrato. Se ele não comunicou oficialmente, por escrito, se é como dizem que foi, que ele mandou um ofício para o Secretaria de Negócios Jurídicos dizendo que não queria renovar o contrato, que dessem
início ao processo licitatório, mas que isso depois foi arquivado. Se essa conversa é verdadeira, e isso quem passou essa informação, quem disse isso foi o próprio Rodrigo Oliveira. Se essa conversa é verdadeira, não tem encerramento do contrato. O contrato poderia ser renovado automaticamente, porque nenhuma das partes manifestou o contrário oficialmente. A informação tudo cercado de confusão. Que o ex-prefeito Paulo Radich comunicou à empresa Aviação Limeirense, deve ter sido por escrito, que não renovaria o contrato por 8 anos. A Limeirense diz que não. A Limeirense disse que não foi comunicado. Essa informação está desencontrada. Não, a Limeirense disse isso naquelas declarações que ela deu aqui na rádio. Ela não veiculou aqui na rádio uma declaração? Ela não publicou nos jornais uma declaração? Publicou e ela disse isso, que ela não foi comunicada de nada. A Aviação Limeirense foi informada, ela própria admite que foi informada que o contrato dela não seria renovado. A Aviação Limeirense disse que gostaria de permanecer por 8 anos. O prefeito Paulo Radich, à época, disse que não renovaria o contrato, como de fato não renovou aquela época. Ele podia ter renovado aquela época. Não renovou. A Aviação Limeirense avisou que não queria um contrato emergencial. É direito da Limeirense, minha gente. É direito. Tem uma diferença muito grande entre falar da qualidade do serviço prestado. Porque eu li de tudo esse fim de semana nas redes sociais. Não há dúvida que a qualidade do serviço prestado pela Aviação Limeirense não é bom. Então dizer que os ônibus são ruins, são velhos, isso, a primeira pessoa que disse no rádio fui eu. Né? Ninguém bateu mais na Aviação Limeirense do que eu. Eu também concordo que o ciclo da Aviação Limeirense já está encerrado. Eu também acredito que a Aviação Limeirense deva ser substituída. Aliás, o Mário Botion disse na campanha que ia abrir a caixa preta do transporte coletivo e não abriu. Disse que ia provocar uma revolução no transporte coletivo e provocou uma confusão sem precedentes. Revolução é uma coisa, confusão é outra. Aí eu ouço as pessoas dizendo e vejo as pessoas escrevendo que a Limeirense manda em Limeira. Não, não manda em Limeira. Que Limeira precisa ter uma outra empresa do transporte coletivo. Limeira tinha 2 empresas do transporte coletivo até bem pouco tempo. E a Sudeste não deu conta do recado no lote de 30%. Então, ter uma empresa, 2 ou 10, não faz a menor diferença. O que faz diferença é que nós tenhamos uma empresa que cumpra o que está no contrato, que atenda bem a população. Isso, sem dúvida, faz diferença. A questão que a culpa é do ex-prefeito Paulo Radich, não é. A culpa é do atual prefeito Mário Botion e do seu secretário da Mobilidade Urbana. Essa confusão foi feita por eles. Esse estado de coisas foi patrocinado por eles. Não tem mais a ver com o prefeito que não é mais prefeito, que foi prefeito até o dia 31 de dezembro. Ah, mas ele poderia ter startado a licitação. Não, ele não poderia ter startado a licitação. Ele poderia ter ajudado. Evidentemente que ele fez tudo o que ele pôde fazer para atrapalhar o Mário Botion. Mas ele poderia ter startado a licitação? Não, não poderia. Ele poderia ter ajudado? Não, não poderia. Por quê? Porque se ele startasse a licitação em outubro do ano passado, a licitação não estaria pronta. Primeiro de tudo. Outro aspecto, não estaria pronta agora em abril. Outro aspecto que tem que ser relevado a bem da verdade, porque as pessoas não podem ser induzidas a erro com informações que são falsas, que são falaciosas. A Prefeitura Municipal de Limeira não teria concluído o processo de licitação, mesmo que o Paulo Radich tivesse iniciado o processo de licitação. Um contrato emergencial com a Aviação Limeirense seria necessário e todo mundo sabia disso. O Paulo Radich sabia disso e o Mário Botion também sabia. Agora, como é que o Paulo Radich vai iniciar um processo licitatório, sendo que o Mário Botion disse que ia fazer uma revolução no transporte coletivo? Um não sabe o que o outro está pensando. O Paulo Radich não falou isso, não. Isso quem falou foi eu. Na verdade, o Paulo Radich falou que ia mudar o sistema do transporte. Eu que falei que, no mínimo, ele tinha que fazer uma revolução. Disse isso. Ele falou também? O Mário Botion disse isso. Então tá ótimo, beleza, parabéns. O Mário Botion disse isso. O Rodrigo Oliveira disse aqui que a intenção na nova licitação seria trazer a gestão da empresa para dentro da prefeitura. Quer dizer, o Rodrigo já estava arquitetando tudo isso. Qual é a intenção do Rodrigo Oliveira? Aliás, eu nem vou me aprofundar nessa questão, porque são informações que eu tenho que eu não posso provar. Se eu pudesse provar, eu diria tudo aqui. Mas como eu não posso provar, eu não vou dizer. Mas eu posso cravar que o Rodrigo Oliveira não quer a Aviação Limeirense. Por que ele não quer? Há razões para não querer. Quais são essas razões? Eu até sei, só não vou falar, repito, porque não tenho como provar. Muito que bem. A nova empresa
a vontade do Rodrigo Oliveira, que eu não sei se continua como secretário da Mobilidade Urbana, é que a gestão da nova empresa seja dentro da prefeitura. Agora, que empresa que vai aceitar esse tipo de coisa? Porque a gente tem que considerar também, não é só o olhar do poder público, é o olhar do empresário. E quando você fala que a JTP veio a Limeira, sem garagem, trazida pelo Rodrigo Oliveira, sem garagem, sem ônibus, sem funcionários, para ficar 6 meses, a conta não fecha. Se a conta não fecha, tem alguma coisa errada. Porque uma empresa viria a Limeira sem a garantia de ficar, sabendo que um novo processo licitatório viria para ter prejuízo, só por benevolência, uma empresa que nem ônibus tem, que nem ônibus suficientes, que nem funcionários tem, que só opera a concessão de Orlândia, que é uma cidade de 39 mil habitantes e que tem 4 ônibus lá. Então está tudo muito mal explicado, está tudo muito obscuro. E a aviação limeirense agora, e não adianta tirar a razão da aviação limeirense, vai lutar na justiça pelos direitos que ela julga ter. E a maneira como foi feita essa intervenção arrepia os cabelos, Ivan. Arrepia os cabelos. Porque você está propondo uma intervenção sobre um contrato que vence no dia seguinte. E a aviação limeirense diz que não quer o contrato emergencial. Então, se os donos da aviação limeirense disserem nós vamos recolher os nossos ônibus e vamos levá-los para fora de Limeira, eles têm direito de fazer isso, eles não estarão errados. Errada está a prefeitura, que conduziu da maneira como conduziu. E que agora intervém na empresa porque o senhor prefeito e o senhor secretário sabiam que a JTP não daria conta. E que hoje, nesta segunda-feira que amanheceu chuvosa, não haveria ônibus nas ruas. Olha, a gente procura estudar essas coisas com as informações que a gente tem, desenhando alguns cenários, porque a gente não tem todas as informações, não é? Quem tem todas as informações é a dona prefeitura, ela tem, nós não temos. E dona prefeitura tem lá um secretário de Mobilidade Urbana que não fala com a gente, então a gente não tem todas as informações. Então a gente tenta desenhar alguns cenários prováveis. Um dos cenários que eu desenho, não sei você, eu pelo menos desenho esse cenário. Um desses cenários que eu desenho é um cenário de que tudo isso foi adredemente urdido e tramado para desaguar no que desagou. É um dos cenários que eu desenhei para poder entender o que é que está acontecendo nesse panorama aí. Tudo isso. Por que eu desenho esse cenário de que tudo isto foi adredemente urdido e tramado, do jeito que aí está? Porque o Botion estava sem saída. Ele não... Se segue o roteiro do Rodrigo Oliveira... Não sabia o que fazer. O Rodrigo Oliveira não sabia o que fazer. Se segue o roteiro do Rodrigo Oliveira... também não sabia. Aceitou uma indicação do sindicato. Se segue o roteiro do Rodrigo Oliveira, nós estaremos hoje nessa cidade no caos do transporte. Seria o caos do transporte coletivo nesta segunda-feira, sem saber quando ia acabar o caos, né? E, por outro lado, o Botion não tinha saída mesmo, porque se ele queria uma licitação de acordo com um novo sistema que ele quer implantar na cidade, ele teria que ter iniciado isso lá naquele momento da transição de governo, não é isso? Teria que levado lá o processo licitatório prontinho para o Radish falar, me coloca isso aqui para funcionar, porque quando eu assumi o governo, mesmo assim não daria tempo. Ivan, mesmo assim não daria a questão tempo. é a seguinte... Por isso que eu acho que isso aí foi tudo urdido e tramado. Nenhum de nós, nem você, nem eu, somos contrários às mudanças. Que fique bem claro, nenhum de nós aqui é contrário a qualquer tipo de mudança, sobretudo se for para melhorar a qualidade do transporte coletivo, do qual nós falamos tão mal e há tanto tempo. E seria bom trocar de empresa, seria né, bom, no seria saudável, coletivo, né? Eu acho seria que é saudável. Seria bom trocar, não Ninguém tem dúvida. aqui está fazendo defesa pública da aviação limeirense agora. Pelo contrário. Pelo contrário, nós criticamos tanto a aviação limeirense. A população... A Limeirense já teve 48 anos para provar do que ela é capaz. Exatamente. Não é isso? Não é o tempo que ela está na cidade? Há muito tempo. E ela, há 48 anos, ela prova do que ela é capaz. Ela é capaz disso aí. Há quase 5 décadas. Então, não se trata de uma defesa à aviação limeirense. Bem longe disso. Aliás, é algo completamente diferente disso. Nós defendemos o povo. O compromisso com a população é um compromisso que jamais será desfeito.
da nossa parte, da educadora, nosso comprometimento é com a necessidade do povo. A questão toda é que não se pode conduzir um processo assim de afogadilho. Não pode o Rodrigo Oliveira, chutando a porta, dando murro na mesa, expulsar a aviação limeirense, como expulsou, e depois teve que se socorrer de uma intervenção para a cidade não ficar sem ônibus, e acreditar, do alto da sua... Se bem, vou usar um termo aqui, se bem que eu acho que se tem uma coisa que ele não é ingênuo, mas do alto da sua ingenuidade, que ele conseguiria recrutar, como estava, Ivan, 180 funcionários do dia para a noite. Não. Ia ser Como é que caos. você recruta 300 funcionários, porque tem o pessoal do escritório também, do dia para a noite, sabendo que motorista de ônibus não é qualquer um que tenha a carteira de motorista para dirigir ônibus. Motorista de ônibus precisa ter experiência. Motorista de ônibus não é aquele camarada que fez lá a autoescola e que tirou a carteira D e que nunca dirigiu um ônibus. É alguém que tem vivência, que tem experiência, que conhece a mecânica de um ônibus, que sabe como faz para dirigir um ônibus. Não. Porque, Ivan, é diferente você saber dirigir um ônibus porque você fez autoescola e levar dentro desse ônibus 50 vidas humanas. O motorista de ônibus, Ivan, até exame toxicológico tem que fazer. Será que na cabeça do Rodrigo, num estalar de dedos, ele contrataria esses profissionais e resolveria essa questão em uma semana ou em 10 dias? E esse é um secretário municipal que recebe dinheiro dos impostos do povo? É evidente que não. Então ninguém é contra o que está sendo feito no sentido de trocar a aviação limeirense por uma outra empresa, mesmo reconhecendo que à luz do dia, durante um processo licitatório, isso será muito difícil, porque pode ser que a aviação limeirense concorra sozinha num processo licitatório. Nós sabemos como funcionam e como agem entre si as empresas de ônibus. Ninguém é contra a mudança, nós só somos contra a condução da maneira como foi, Ivan. A primeira crise do governo Botion, ele não deu conta. Bom, e tem um outro aspecto aí que é importante de tudo que você falou. Tem um aspecto aí que é importante que não estava sendo levado em consideração e que agora, com essa intervenção, espera-se que se resolva. Que durante toda essa história aí que do Rodrigo Oliveira, trazer uma nova empresa para cá, contrato emergencial, estava se ignorando uma questão social importante, que era a situação desses trabalhadores da aviação limeirense. Que se acontece o que, do jeito como o Rodrigo estava conduzindo, hoje nós teríamos o caos no transporte coletivo e nós teríamos todos esses trabalhadores aí sem saber o que ia ser. Não, na situação deles. A empresa essa questão social estava sendo ignorada. Tentando comprar ônibus, inclusive da Limeirense, tentando alugar ônibus. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? A empresa sem garagem, o Gomide foi até lá, mostrou a garagem, não tinha um carro dentro da garagem da tal JTP, que é de Barueri, e que só atende uma cidade de 39 mil habitantes, quase 10% do tamanho de Limeira, a cidade de Orlândia, próxima à cidade de Ribeirão Preto. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Sem tamanho. Mas é uma situação difícil de resolver. Eu acho que é muito difícil de resolver. Se fosse fácil, já tinham resolvido. Mas conduzir dessa maneira atrapalhada, Ivan. Afoita, atrapalhada, sem nenhum planejamento. Por isso que cada vez mais eu me convenço e me convenço de uma vez por todas. Esta questão que alguns políticos fazem durante as eleições, durante as campanhas políticas, candidatos, eles dizem que é simples, é fácil, fulano não tem competência, por isso que está errado o negócio, o processo, a prefeitura está sendo conduzida mal, a cidade está sendo conduzida mal, porque o sujeito não tem competência. Mas estou plenamente convencido que isso não é uma questão de competência, porque eu já vi muita gente competente assumir prefeituras, assumir o governo do Estado e assumir a presidência da República e se tornar um retumbante fracasso. Não é uma questão só de competência, viu, gente? Eu acabo de uma vez por todas, de encarar essa situação desse jeito. Não é uma questão de competência. Porque se você pegar o Mário Botion, é um empresário. É um empresário bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Não é um empresário bem-sucedido. O que diziam do Paulo Radis, o Paulo Radis não pode ser prefeito porque era um delegado de polícia, não tinha competência, não tinha
condição... Delegado que não tinha distrito, delegado que era um delegado plantonista, como é que vai virar prefeito? Pois é, não tem know-how e tal. Então, mas tá aí, o Mário Botion é um empresário. Não, o Mário Botion é um homem que nasceu pobre. Um homem de negócios. Na Vila Faxina, nasceu pobre. O Mário Botion, eu conheço a história do Mário. Quando fazia faculdade, não tinha automóvel. Pois é. Né? O Mário foi ter o seu primeiro carro muito tempo depois. O Mário era um cara que cortava cabelo. Não sei se você sabe disso. Ele cortava cabelo dos colegas de faculdade para juntar um dinheirinho para somar ao orçamento. Então. E o Mário conseguiu, com trabalho, né, tornar-se um homem hoje multimilionário. Então, é um cara competente? Ele começou praticamente do zero, ele tornou-se um homem multimilionário, mas à custa de muito trabalho. Ele trabalhou muito. Ele tem um sócio também muito competente, que é o Thales, né, na MC Botion, e os dois juntos deram muito certo, fizeram grandes obras. Eu não sei se você sabe, mas a construtora do Mário, a MC Botion, é a construtora que faz todas as lojas daquela grande rede internacional de roupas, a C&A. A MC Botion constrói em shopping center e reforma todas as lojas da C&A aqui no Brasil. Quer dizer, é um grande negócio que atende grandes clientes de um homem que começou, repito, muito pobre lá na Vila Faxina e que ficou muito rico. Pois é, por essas e por outras que eu cada vez mais me convenço de que isso não é só administrar uma cidade, por exemplo, do porte de Limeira, não é só uma questão de competência, não. Quando você for escolher um candidato, você tem que ver, sim, claro, se ele tem competência para isso, mas não é só a competência, meu amigo, me convenço cada vez mais que determina a qualificação de um sujeito para assumir, por exemplo, uma prefeitura de Limeira. Mas ajuda a se cercar de gente boa, né? Se você se cerca de gente boa, é mais fácil. Ajuda. Não ajuda? Ajuda. Não dúvida. Ninguém faz sucesso sozinho, não é isso? Como é que é? Andorinha só não faz verão? Andorinha só não faz verão. E grandes líderes, né? E eu reputo, o Mário é um grande líder, devem se cercar de pessoas tão boas quanto ele, ou melhores. Não há problema nenhum. O grande líder deve... É aquele que sabe delegar? Sem dúvida, deve querer caminhar ao lado de pessoas tão boas quanto ele ou melhores, não é? Porque quando você traz pessoas que não são tão preparadas assim, né, tão boas para a função assim, pode ser que você se meta em apuros. Então tá bom. Vamos acompanhar para saber o que é que vem aí, quais as novas nesse caso, então, Caio Bortolão. Bom almoço, Ivan. Um abraço, obrigado, até amanhã.